Segundo as Crônicas, capítulo 28, para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais Bíblia, com mais palavra de Deus, alegre por mais um milagre, né? Porque nós estar vivo é mais um milagre para todos. É a gente amanhecer respirando esse ar puro que Deus concedeu para mim, para minha família, para você, para sua família e para todos. Olha que bênção, aleluia. Irmãos, já convido você para ficar até o final do conteúdo, se possível, aleluia, glória a Deus. E também eu faço, aqui um apelo para vocês. Você que nunca aceitou a Jesus, irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, através de você. Toda a sua família, todos os seus filhos, aleluia, pode ser salvo. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem propósito na sua vida, tantos livramentos que Deus já deu, para nós, para mim, para você, para sua família. Glória a Deus, aleluia. Tá bom, irmãos? Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra de Deus. E você pode abrir sua Bíblia aí em Segundo as Crônicas, amém? Capítulo 28 a seguir, amém? Eita glória, pode acompanhar aí com a sua Bíblia também, tá bom? Então vamos lá. Que a palavra de Deus, ela é muito importante, irmãos. Você escolhe um horário para você ler a Bíblia. Glória a Deus. Você que é deficiente visual assim como eu, Você pode baixar a Bíblia aí no seu Play Store, e tá ouvindo, tá lendo através dos leitores de tela, assim como eu faço. Porque aqui é através dos leitores de telas, tá bom, irmãos? Tá deixando bem claro para vocês aqui que é através dos leitores de telas. Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra. Tinha Acaz, glória a Deus, vamos lá. Tinha Acaz 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Aleluia. Mas andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens de fundição para os balins. Aleluia. E também queimava incenso no vale do filho de Enom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. E sacrificavam e queimavam incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Aleluia. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o deportaram e tomaram em cativeiro grande multidão de presos, que levaram para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Pois Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000 todos homens valentes, porquanto havia abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. Aleluia. Aleluia. E Ziclim, varão poderoso de Efraim, matou Maisés, filho do rei, e Azircão
e mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram cativos e seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odeidio, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. E lhe disse: Eis que, tirando o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, o entregou nas vossa mão, e vós os mataste com uma raiva que chegou até o céu. Aleluia. E agora vós quereis sujeitar a vossos filhos de Judá e de Jerusalém como escravos e escravas. Porventura não sois vós mesmo culpado para com o Senhor vosso Deus. Aleluia. Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os cativos que trouxestes dentre vossos irmãos, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias e filho de Joanã, Derequias, filho de Berines, Neloques, Jesquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Aglai, se levantaram contra os que voltavam da guerra. Aleluia. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque, além da nossa culpa contra o Senhor, o que vós quereis fazer acrescentaria mais a nossos pecados e a nossas culpas, pois já temos grande culpa, e o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Aleluia. E os homens de já mencionado por nome se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. Vestirão-os e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e, levando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-os a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Naquele tempo o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Aleluia. Pois de novo os edomeus, tendo invadido Judá, a derrotaram e levaram prisioneiros. Aleluia. Também os filisteus tinham invadido a cidade da Baixada e do sul de Judá, e tinha tomado Betissés, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tinais suas aldeias, e Ginas e suas aldeias, estabelecendo-se ali. Aleluia. Glória a Deus. Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque esse se houve desenfreadamente em Judá, havendo desprezado ao Senhor. Aleluia.
E veio a ele de Ticatuneser, rei da Síria, e o pôs em aperto em vez de fortalecê-lo. Pois a casa saqueou a casa do Senhor e a casa do rei e dos príncipes, e deu despojos para o tributo ao rei da Síria. Porém, isso não ajudou. Aleluia. Glória a Deus. No tempo da sua angústia, houve-se com ainda maior desprezo pelo Senhor, esse mesmo rei Acaz. Aleluia. E pois sacrificou aos deuses de Damasco, que o tinha derrotado, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, portanto eu lhes sacrificarei, para que me ajude a mim. Eles, porém, foram a ruína dele e de todo Israel. Ajuntou acaso os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Aleluia. E também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, assim provocando a ira do Senhor, Deus de seus pais. Aleluia. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Aleluia. E Acaz dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, pois não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 28. Agora vamos, para o capítulo, aleluia, vamos ver aqui, 28. Agora vamos para o capítulo 29. Amém? Glória a Deus. Continua aqui conosco, aleluia, porque Deus é bom, Deus é poderoso. Tá bom, irmãos? Vamos para o capítulo 29. Glória a Deus. Capítulo 29 de segundo as Crônicas. Vamos lá. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Irmãos, vocês podem também acompanhar aí, tá bom? Através da sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, tá bom? E vamos lá, amém? Pega a sua Bíblia e abre aí, tá bom? Em segundo as Crônicas, capítulo 29, tá bom? Vamos lá. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a Davi, seu pai. Aleluia. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a separou. Fez vir o sacerdote e os levitas e, ajuntando na praça oriental. Aleluia.
Aleluia. Disse-lhe o... Aleluia. Aleluia. Olha esse versículo aqui, o 4, irmãos. Fez vir os sacerdotes e os levitas e, ajuntando-os da praça oriental, aleluia, disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai-vos do santo lugar a imundície. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deixaram-no ir, desviando os seus rostos da habitação do Senhor. Voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, e nem ofereceram o holocausto no santo lugar, ao Deus de Israel. Aleluia. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Aleluia. E agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o dador da sua ira. Aleluia, Deus. E filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, a fim de o servir, e para ser de seus ministros e queimaste incensos. Glória a Deus. E então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Potitas, e dos filhos de Berari, Quis, filho de Abidi, e Azurias, filho de Jealelio, e dos Gessionitas, Joá, filho de Zima, e Edi, filho de Joá. Aleluia. Glória a Deus. E dos filhos de Elisafã, Sile e Joel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E dos filhos de Eimã, Jeuel e Simei, e dos filhos de Gilotom, Semaías e Uzi. E ajuntaram-se os irmãos e santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem e tirarem para fora ao átrio da casa do Senhor toda a imundícia que acharem no templo do Senhor, e os levitas a tomaram e a levaram para fora, ao ribeiro de Cedron. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! E começaram a santificar-a no primeiro dia, no primeiro mês, e ao 8º dia do primeiro mês chegaram ao pleno do Senhor e santificaram
a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Aleluia. Então foram ter com o rei Ezequias o palácio e disseram: acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E todos os utensílios que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os príncipes das cidades e subiu à casa do Senhor. Aleluia. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do rei e do santuário e de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que os oferecesse censo sobre o altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus de glória. Deus de poder. E os sacerdotes, pois, imolaram os novilhos, e tomando o sangue o espargiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente imolaram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Aleluia. Então trouxeram os bodes como oferta pelo pecado, perante o rei e a congregação, que lhes impuseram as mãos. Aleluia. Aleluia, Deus. E os sacerdotes o imolaram, e com seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado sobre o altar, para fazer expiação por todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo o Israel. Aleluia. E também dispôs os levitas da casa do Senhor com cimbalos, alaúde e harpa, conforme a ordem de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, e porque esta ordem viera do Senhor, por meio de seus profetas. Aleluia. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Aleluia. E Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar, e quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continua até se acabar o holocausto. E tendo eles acabado de fazer a oferta no rei, e todos os que estavam com eles se prostraram e adoraram. Aleluia.
Aleluia. Deus de honra, glória e poder. E tendo eles acabado de fazer a oferta no rei, e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Aleluia. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Aleluia. Então Ezequias disse: agora que vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta em ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e oferta em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. Aleluia. Deus de glória. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em um holocausto ao Senhor. E houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Oh glória! E eram, porém, muito poucos os sacerdotes, de modo que não podia expolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até se acabar a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem do que os sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias ficou lisonjeado e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isso se fizera de improviso. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi, irmãos, aleluia, o capítulo 29. Agora vamos para o capítulo 30. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Irmãos, então, você vê, irmãos, a gente ouve a palavra de Deus, todos os dias, glória a Deus, e quero falar para vocês, irmãos, que Deus sempre, Ele cuida, dos seus, Deus cuida, glória a Deus, Deus cuida dos seus filhos, daquelas pessoas, irmãos, que andam retos, na palavra de Deus. Deus cuida, aleluia. Então vamos agora para o capítulo 30 de 2 as Crônicas. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá e escreveu carta a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor e em Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Eita glória, tá vendo, irmãos?
Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. E, pois o rei tivera conselho com os príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Aleluia. E, pois não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificado sacerdote em número suficiente, e porque o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Deus. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. Aleluia. E decretaram que se fizeste proclamação por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado, como está escrito. E foram, pois, os cordeiros com as cartas são do rei seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai para o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que eles se voltem para o restante de vós que escapaste da mão dos reis da Síria. Aleluia. Glória a Deus. E não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à desolação, como veres. Aleluia. E não endureçais agora a vossa cerviz, como tiveram vossos pais, mas submetei-vos ao Senhor, e entrai no seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Aleluia. E pois, se voltar-te para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que levaram cativos, e tornarão para essa terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se voltaste para ele. Aleluia. Glória a Deus. Os correios, pois, foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riam e se zombavam deles. Aleluia. Todavia alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Aleluia. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem dos reis e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ajuntou-se em Jerusalém o muito povo para celebrar a festa dos pães, azimos no 2º mês, uma congregação muito grande. Aleluia. E, levantando-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Aleluia. Então imolaram a Páscoa no 14º dia do 2º mês, e os sacerdotes e levitas
Envergonhados, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E tomaram os seus lugares, e segundo a sua ordem, conforme a lei de Moisés, homem de Deus, e os sacerdotes espargiram o sangue que recebiam da mão dos levitas. Aleluia. Aleluia, Deus. Pois havia muitos na congregação que não se tinha santificado, pelo que os levitas tiveram que imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. E porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacares e Zebulon, não se tinha purificado, contudo comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito, pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe todo aquele. Aleluia. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e de Zebulon, não se tinha purificado, contudo comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito, pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa tudo aqui. Aleluia. E que dispõe o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, do Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Aleluia, Deus. E o Senhor ouviu Ezequias e sarou o povo. Aleluia. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães azimos por 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes, cantando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no serviço do Senhor. Assim comeram as ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. E, tendo toda a congregação resolvido celebrar outros 7 dias, celebraram por mais 7 dias com alegria. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação para o sacrifício 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E regozijaram toda a congregação de Judá, juntamente com os sacerdotes e levitas, e toda a congregação dos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Aleluia. E assim houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém.
Aleluia. Deus é bom. Então os levitas sacerdotes se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Aleluia. Olha que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Capítulo 30. Agora vamos para o capítulo, aleluia, 31. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 31, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Vamos para a palavra. Acabado tudo isso, todos os israelitas que ali estavam saíram à cidade de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os azerunas e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para a sua possessão. Glória a Deus. E Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes e levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço, tanto o sacerdote como os levitas, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para ministrarem, renderem ações de graças e cantarem louvores nas portas do arraial do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A contribuição da fazenda do rei foi designada para os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou o povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Aleluia. Logo que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as premissas de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram nos montões. Aleluia. Glória a Deus. E no terceiro mês começaram a formar os montões, e no sétimo mês acabaram. Aleluia. E vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Aleluia. Respondeu Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo:
desde que o povo começou a trazer ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobejados bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e os sobejos constituem essa abastança. Aleluia. Aleluia. E então ordenou Ezequias que se preparasse câmaras da casa do Senhor, e as prepararam. Aleluia. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas, e tinha o cargo de estulo levita coranitas, e depois dele se rei, seu irmão. Aleluia. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Elieu, Esmaquias, Maate e Benaías eram superintendentes sobre a direção de Conanias e de Semias, seu irmão, por decreto do rei Ezequias e de Azarias, o chefe da casa de Deus. Aleluia. E o levita Curé, filho de Iná e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se fazia a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Aleluia. E debaixo das suas ordens estavam Eben, Emiame, Jesuá, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para fazerem com fidelidade a distribuição aos seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. E excedo os que estavam contados pelas genealogias, varões da idade de 3 anos para cima, todos os que entravam na casa do Senhor para o seu serviço diário do seu cargo segundo as suas turmas. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. E quanto ao registro dos sacerdotes, era feito segundo as suas casas paternas, e o dos levitas da idade de 20 anos para cima era feito segundo os seus cargos nas suas turmas. Glória a Deus. E os sacerdotes eram aborrolados com todos os seus pequeninos. Os sacerdotes era arrolado, o sacerdote eram arrolados com todos os seus pequeninos, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque estes se dedicavam fielmente às coisas consagradas. Aleluia. Também para os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrabaldes das suas cidades. Em cada cidade havia homens designados por nome para distribuir porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os arrolados entre os levitas. Aleluia. Aleluia. Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Assim fez Ezequias em todos o Judá, e fez o que era bom e reto e fiel perante ao Senhor seu Deus.
e toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus e de acordo com a lei e os mandamentos para buscar a seu Deus. Ele a fez de todo o seu coração e foi bem-sucedido. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo aí, né, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 31. Amém? Aleluia. Então vamos orar por essa palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, Senhor, mais um dia. Aleluia. Levando a sua palavra aos corações que estão abertos, aos corações, Senhor, às famílias. Aleluia, Pai, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a essa pessoa, onde quer que ele ou que ela esteja, meu Pai. Deus, repreenda todo o mal, repreenda todo o espírito imundo, Pai, que se tivesse apoderando dessa casa, que seja lançado por terra todo o levante do inimigo, Senhor. Deus, joga por terra, Pai, todo o levante do inimigo. Em nome de Jesus, meu Deus, repreenda, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal, tá bom? Então que Jesus abençoa você, sua vida, sua família, hoje e sempre. E amanhã estamos de volta com mais conteúdo, com mais palavras de Deus.